Agora, Valdemar, Bolsonaro entra e diz que o Brasil precisa voltar à normalidade. Como é que você avalia essa coisa do Bolsonaro, esse discurso dele que foi totalmente desfavorável para muitas pessoas em todo o país? Calbi, é uma preocupação muito grande com o que está ocorrendo. Sim. Primeiro, eu me preocupo não é com a pandemia em do si. Do Covid-19. Eu me preocupo com a pandemia ideológica. O problema aí está realmente indo e se direcionando para as políticas públicas. As ideologias em si. Voltado também dentro das políticas partidárias. Então, a ideologia em si, ela está confundindo tudo. E a imprensa hoje, ela definiu alguns lados dessa ideologia. E é a grande preocupação nossa. Então, diante disso, eu queria pontuar, não falando de forma ideológica, não estou aqui para defender. Nós estamos realmente numa situação de expectativa muito grande. Exato. Valdemar está aqui para falar hoje, como um morador da cidade de Juazeiro e Petrolina, preocupado com a pandemia, preocupado com as divulgações, mas, acima de tudo, buscando uma coerência científica diante do conhecimento que eu tenho e da capacidade que eu tenho de pesquisar. E eu espero que todos vocês que estão agora em quarentena e que têm tempo disponível, comecem a pesquisar, comecem a filtrar as informações e comecem a entender. Quando nós colocamos aqui o pronunciamento do presidente e o pronunciamento de um médico renomado, que ele falou uma coisa e depois desfez do que ele disse, aí me preocupa. Me preocupa porque a base científica ela é única, ela tem um direcionamento só. Aonde ele se abalizou para dar um pronunciamento inicialmente daquela forma? Pois é. Então, quando o Bolsonaro, voltando ao pronunciamento do Bolsonaro, que é a parte importante, quando ele dá referência sobre a questão da Itália... Do resfriadinho... Não, cientificamente, hoje, os climas favoráveis. Nós estamos a exemplo dos casos hoje positivos da nossa região. O cidadão que eu conheço de Juazeiro, foi meu vizinho, que está com o Covid-19? Com o Covid-19 positivo, já determinado. Eu diria o seguinte, ele é um cara que tem 77 anos, pelo menos foi o que foi dito. E eu conheço ele pessoalmente, fisicamente... Está na vida normal? Não, ele fisicamente, ele é uma pessoa realmente muito saudável, muito preparado. Eu lhe diria que numa conjuntura hoje, realmente da terceira idade, diante de ser acima de 60 e acima de 70, ele hoje seria um cara de forma muito saudável para poder passar por essa experiência, principalmente em respeito a ter sido contaminado. Então eu diria o seguinte, diante disso, nós estamos começando a entender a parte científica, não só aquela que está sendo divulgada fora do país, como também em outros estados, porque o que tem sido dito claramente, cientificamente, que o clima é favorável para que realmente possa se disseminar o vírus. Mitigar ele de uma vez no Brasil. Com certeza. Então, quer dizer, diante de que a gente imagine que hoje o clima frio é favorável, o clima quente não é favorável, precisamos entender algumas cautelas. E o posicionamento de Bolsonaro, ele foi dessa linha, preocupado não só com a saúde, colocando ali, se você vê as questões daqueles hoje, visualizando aqueles que têm mais de 60 anos de idade, preocupado com essas pessoas que têm mais de 60 anos de idade, mas visualizando também a questão econômica. Ele visualiza claramente a questão econômica e a retomada da economia, né? Diante de hoje nós termos grande número de pessoas de linha abaixo da pobreza. Pergunta, não é melhor pensar primeiro nas pessoas para depois pensar na economia? Olha, a questão das pessoas, quando você fala em economia, inanição e a deficiência, que você ou morre por uma causa ou morre talvez por outra, diante de uma organização econômica, você diria o seguinte: como você deve optar as perdas, para onde, que linha traçar. Então, ou eu diria o seguinte: se o vírus hoje ele pode ser combatido e tem sido combatido por higienização, né, comportamento que para ser sincero, diante do conhecimento que eu pensava que eu teria, eu vim aprender a lavar a mão agora. Eu vim aprender a lavar a mão agora. Fez igual o Tony, Tony aprendeu a tomar banho. Eu aprendi a lavar a mão. Entendeu? Então, diante disso, eu sou sincero. Então, a higienização ela é super necessária. É necessária diante demais. Do dia a dia. E não é porque agora, só por causa do combate
ao Covid, né? Ao Covid, que a gente vá, né? Por exemplo, eu chego em casa, minha esposa é testemunha disso, eu chego em casa, já tiro a roupa direto na garagem mesmo. Na garagem eu tiro, já coloco o carro fora de casa para ele ficar no sol. Eu deixo o carro fora de casa para ele ficar no sol, que aí um amigo meu falou assim, deixa no sol que mata tudo que for germe lá dentro. Mas você tem feito isso agora ou fazia Não, eu fazia antes. Quer dizer, eu só fazia isso quando eu ia ao cemitério. Quanto ao tirar a Quando roupa, eu ia ao quando cemitério, chegar... eu me preocupava, eu chegava em casa... Já era uma superstição, né? Não, é o fato de realmente ser um campo de contaminação. É. O cemitério, eu sempre entendia isso. Mas na rua, no dia a dia, é tanto quanto. Mas agora eu quero que você explique qual seria essa ideologia política. Quem está nessa pandemia ideológica que você está falando? Pois é, vamos lá. O governo, a imprensa e o povo. Onde está? Na verdade... Ou o povo está também com essa Ou o ideologia? povo está também com essa ideologia? Não, o que acontece é que o povo, inclusive, quando a gente coloca hoje, se você ouve e assiste o nosso presidente falar, ele sempre coloca a Globo em xeque. Né? E que ele não, ele pede para inclusive que a gente não assista a Globo. Mas ele assiste. Mas é isso que eu digo. É isso que eu digo. Valdemar. Ele entra em contradição. Valdemar, que inclusive ele põe a Globo em xeque, mas não mata. Não, mas eu estou colocando a contradição, né? As contradições. As contradições. Então, de repente, quando ele faz um pronunciamento desse, ele coloca tudo que passou na Globo. E ele fez. Então, ele é fez assíduo da Globo. No meu entendimento, que eu vi também, eu ouvi claramente, a posição dele é ideológica. Mas é isso. Aí eu quero dizer que as questões do embate, eles estão realmente levando-se ao lado ideológico, pelo campo ideológico. Pelo campo ideológico, voltado aos meios de comunicação, aí abrange a questão imprensa, abrange as questões partidárias. Ele quer atacar a Globo, organização porque ele política. não se refere logo à Globo diretamente, para não Mas não generalizar precisa, não coisa. precisa. Isso está implícito. Tá implícito, não precisa, fala. Mas precisa. Não. É pra poder. Ele, Não. que é pra poder. A Globo tem Não, o direito Tony. de isso. de resposta. Mas Está é isso. implícito na fala, mas está explícito no que ele diz. No que ele diz. Sim, mas ele incuba o que ele quer falar. Não, eu acredito que diante de que a gente está assistindo hoje, todos os meios de Ele comunicação, incuba o que ele quer falar. alguns talvez percam esse time. Mas acabamos de colocar aí o médico, né, o Drauzio Varela, e diante do pronunciamento do presidente, ele coloca o que o doutor Drauzio falou. Bem claro, né, em detalhes científicos. Foi num tom irônico. Irônico, quer dizer, ele quis dizer que o que hoje é questionado pela imprensa marrom e principalmente a imprensa da Rede Globo, ela é contraditória diante hoje dos seus comentaristas científicos. Então, se hoje o Drauzio é um médico renomado e que hoje é contratado pela Globo para fazer avaliações científicas, principalmente diante da realidade que está acontecendo agora, então, quer dizer, ela fica em efeito contraditório. Efeito contraditório. Antes que você fale, Major, diga a Valdemar que ele é meu amigo, avise a ele, Galbi. Grande Major Enfermeiro. Um abraço, Major. Vamos fazer o seguinte, Valdemar, vamos ouvir o que disse Drauzio Varela hoje a respeito disso? Com certeza. Vamos ouvir? Varela fez um pronunciamento hoje interessante e eu quero mostrar para você a partir de agora. Nós vimos o que aconteceu com o coronavírus na China, no Japão, na Coreia, na Itália, agora estamos vendo nos Estados Unidos. Não há experiência ainda com a disseminação do vírus num país com as desigualdades sociais das nossas. Fica fácil num país desenvolvido, com um sistema de proteção social que atende a todos. No Brasil não vai ser fácil. Eu acho que nós temos que imediatamente começar a distribuir cestas básicas nas periferias, nas favelas, para as populações mais vulneráveis. Como vivem os mais pobres no Brasil? Eles conseguem um trabalhinho aqui, um trabalho lá, não tem carteira assinada, e mesmo os que têm, o que recebem de salário dá o suficiente para as despesas mensais. Eles não têm dinheiro na poupança para aguentar uma fase difícil. Eles normalmente não têm a despensa cheia, eles vão comprando as coisas no mínimo necessário, conforme as necessidades. Imagina essa gente, de repente, não ganha nem aquele pouquinho que ganhava antes. Não vai dar certo. Nós tínhamos que estar distribuindo cestas básicas para essas populações mais vulneráveis ontem já. Não é uma coisa que dá para deixar para a semana que vem.
porque as necessidades são prementes no dia a dia das populações mais pobres do Brasil. Nós temos que nos preocupar com isso, porque isso põe em risco não só a segurança individual daquelas pessoas, como a segurança coletiva. Não podemos deixar uma massa populacional com fome, de jeito nenhum. Nós já estamos bem atrasados. Isso tinha que ter começado antes de chegar a epidemia no Brasil. Nós vamos pagar o preço agora das más escolhas que nós fizemos. Fazer estádios de futebol, em vez de proteger o SUS, de investir esse dinheiro na saúde. Nós vamos pagar a intolerância, vamos pagar o preço da intolerância e da insensibilidade social, de deixar milhões de pessoas à margem das atenções mínimas da sociedade. Agora não vai mais dar tempo, agora tem que ser tudo feito a toque de caixa. Quanto mais cedo, melhor. Aí foi Drauzio Varela falando pra gente aqui a respeito do que está acontecendo no Brasil, né? Tem alguém na linha querendo falar com a gente? Boa tarde, a gente fala com quem? Boa tarde, Calbi. Pois não, querido, como é seu nome? Um abraço, Nando Gol. Como é o nome? Dilson Nascimento. Dilson Nascimento, fala, meu querido Dilson. Antes de tudo, agradecer a Deus e dar um abração aí para o nosso vereador aí do povão, que é o Major Enfermeiro. Major Enfermeiro. Sou fã dele em todos os lugares. Se Eita! tiver, é uma pessoa do bem. E Valdemar Borges, que está aqui com a gente também. Quem tá aí? Valdemar Borges. Ô, rapaz, um abraço, Valdemar. Valdemar, deixa eu falar para você. Olha, eu vejo todas as noites, eu assisto o Jornal Nacional e vejo que repórteres da Globo estão na Itália, no Japão, na França, na China, e não tá, no momento que ele está ali dando entrevista, ele não está usando uma máscara. Não sei por quê. Porque era o certo usar uma máscara Dilson também. Nascimento. Onde ele está lá, ele corre o risco também de estar conversando ali e pegar um próprio problema também. Eu estou aqui, Calvi, andando na minha moto, vou fazer alguma coisa, estou aqui também dentro de casa trancado agora. E quando eu saio, eu tenho as minhas máscaras, eu uso. E quando chego em casa, eu tiro o sapato, deixo lá fora, como você falou aí, no sol. E quando eu chego na maçaneta da porta, eu já esterilizo, já deixo o gel aqui, o álcool gel. Ou então, quando eu chego, eu lavo com sabão as mãos, bem lavadas, para depois tocar na minha boca, nos meus olhos ou no nariz. Tá certo você, se lave, tome banho. Tony já ensinou pra gente como é que toma banho. Valdemar, como é que lava as mãos. Desde pequenininho que eu tomo banho, viu? Valdemar aprendeu a Ei. lavar a mão. Viu, Dilson? Alô, Calbi? Dilson, é Tony. Olha, se você tem aí seu irmão, ou sua esposa, ou sua filha, ou qualquer que seja da família que está com problema de respiratório, ou sentindo uma gripe forte, ter cuidado com essa pessoa e também, como você falou, ficar perto dele com uma máscara, porque no meio você não sabe, não é? Foi o que Drauzio Varela falou agora. Dilson, obrigado por sua participação, meu querido. Eu vou colocar ainda Drauzio Varela, que a gente interrompeu, mas ele continua dizendo assim. Cadê o Drauzio Varela? Dizemos que é de disseminação comunitária. Que quer dizer o quê? Que você pode adquirir o vírus nos contatos da comunidade. Antes era quando chegava alguém infectado de fora, agora não precisa mais. Onde está o vírus? A gente não sabe mais, porque perdemos o controle, como em todos os países. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável, porque não vai ser assim. Essa epidemia se dissemina. Olha o que está acontecendo com os outros países. Dá para ter uma ideia o que vai acontecer com o nosso. Pode não ser igualzinho, mas olha o que vai acontecer. Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? Uma epidemia em que muita gente morre e tem problemas de saúde graves. Tem que levar isso com a maior seriedade. Não é a hora de polarizar politicamente essa situação. Você não pode colher as informações e adotar condutas baseadas exclusivamente no que as pessoas te disseram. Eu votei nesse candidato, então o que ele disser para mim, eu vou acreditar. Aquele ali eu não votei, eu não gosto daquele cara, então eu não levo nada a sério o que ele disse. Aí olha para mim e diz, eu acho o Dr. Drauzio Varela legal, se ele está falando, ele estudou e tal. O outro fala, eu não gosto dele. Não pode ser desse jeito. Nós temos que nos basear em quê? Nós temos que basear nos argumentos científicos. É a ciência que tem que apontar os caminhos. Onde é que são os pontos em que a infecção se transmite mais depressa? De que maneira? Se lavar a mão ajuda,
Nós temos que separar as pessoas. Isso é a ciência que tem que dizer, é a epidemiologia que vai definir. E nós temos que ter a ciência como norte. É ela que vai dizer que direção nós vamos seguir. Os detalhes podem ser discutidos com os gestores locais, mas as linhas gerais têm que ser dadas pela ciência. Aquelas pessoas que no dia de hoje ainda dizem que não passa de uma gripezinha, isso é uma alienação total, né, em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Muita gente tem perdido a vida. Em geral, pessoas mais velhas, adoecidas, mas gente mais jovem, com outros problemas de saúde. Uma gripezinha não mata as pessoas como esse vírus tem matado em todos os países do mundo. Nós pensamos o seguinte: com o que nós estamos contando agora? Quem é que tem tido um papel exemplar nesse momento, em toda essa história? A mídia. A mídia. É a imprensa que tem falado, que tem disseminado os conhecimentos. Hoje você não encontra um brasileiro que não saiba o que é o coronavírus, que não saiba que tem que lavar a mão, que não saiba os cuidados que tem que tomar com os mais velhos e com as pessoas mais frágeis. Quem foi que disseminou esse conhecimento para 210 milhões de brasileiros? Foi o governo, acaso? Foi o prefeito da cidade? Não, quem disseminou esse conhecimento foi a mídia, foram os telejornais, foram as matérias de televisão, matérias no rádio, matérias nos meios de comunicação de massa. Sabe, dizer que a mídia está enganando o povo, não é hora de fazer uma coisa dessas, não é? É muita irresponsabilidade. Nós temos que prestigiar o trabalho da mídia, é ela que... Pois é, tem que prestigiar o trabalho da mídia que está sendo feito. E aí, Drauzio Varela, ele discute agora, ele volta atrás, o Valdemar, e diz que não é gripezinha não, viu? Não é resfriadinho não, tem que se cuidar. Mas antes que você fale, nosso querido vereador Gilmar Santos está conosco aqui na linha. Muito boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Calbi, boa tarde toda a equipe da Ponte FM, do Ponto e Vírgula, isso, não é isso? Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Valdemar está aí contigo? Tá comigo aqui. Deixar meu abraço também para o Valdemar e para todos os ouvintes, né, desse programa, que é líder em audiência, né, durante todas as tardes aqui na nossa região. Bom, Gilmar, o presidente ontem fez um pronunciamento que mexeu com todo o país, né? Partes ideológicas, Valdemar já, não é que ele defendeu, ele foi coerente, ele falando que é preciso ouvir as duas partes, mas o vereador Gilmar Santos, eu sei que você ouviu esse pronunciamento, eu sei que você tem sua posição, seja ideológica, seja da parte de saúde mesmo. Como é que Gilmar Santos viu isso? Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido. Obrigado, Calbi. Na verdade, o presidente está totalmente coerente com o projeto de destruição que ele vem promovendo para o país. Eu acho que, nesse sentido, o presidente está muito coerente. Ele nunca se importou com dignidade humana, ele nunca se importou com pobreza, ele nunca se importou com a soberania do nosso país, sempre esteve à disposição dos interesses internacionais, mesmo que faça essa propaganda de patriotismo, essa propaganda nacionalista, mas é uma falsa propaganda, que na verdade o presidente sempre se colocou de joelhos para os interesses dos Estados Unidos, lambendo as botas do Trump e virando as costas para a nação. Então, nesse sentido, o nível de responsabilidade que ele teve ontem ao dizer que isso é uma gripezinha, que as pessoas devem voltar à vida normal, que a economia ela é mais importante e deve voltar a funcionar, isso é uma expressão de uma irresponsabilidade que ele já tem desde a campanha eleitoral, porque afinal de contas ninguém é bobo, as pessoas minimamente conscientes sabem que esse presidente foi eleito a partir das fake news, a partir da mentira, a partir de uma falsa proposta. Na verdade, o presidente nunca apresentou proposta, né? A gente perguntar assim, quem é que leu algum projeto, algum programa, alguma proposta do presidente durante a campanha eleitoral? Aconteceu aquele incidente da facada,
Mas antes da facada já havia uma predisposição dele de não participar de debate nenhum. Na facada, o pretexto ficou, né, amarrado ali e, nesse sentido, ele não participou realmente de nenhum debate e não apresentou nenhuma proposta. Ô, Gilmar. Então, assim, é uma figura extremamente covarde, extremamente cruel e há quem indique desequilíbrio mental do presidente. Mas eu até faço uma ressalva, né? A população de usuários da saúde mental, essas pessoas, elas são doentes, né? Acometidas de doenças mentais, mas não são mau caráter, não são Gilmar. criminosas. Oi, é Valdemar? Tony Souza. Oi, Tony. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. A popularidade de Bolsonaro, nós sabemos que ela está declinando, em decadência. A cada dia que passe, a cada pronunciamento dele, declina mais ainda. Você acha que isso é uma questão ideológica? O Bolsonaro quer aparecer, quer ficar mais popular? Ou como é que é? O que é que você acha? Então, o Bolsonaro, ele cresceu utilizando do que tem de pior na cultura brasileira como forma de despertar, acordar pessoas extremamente ignorantes, pessoas extremamente irresponsáveis, pessoas violentas, pessoas de mau caratismo. As pessoas que se identificam com Bolsonaro, elas têm essas características e ele consegue mobilizar, né, esse setor tanto durante a campanha eleitoral quanto durante o seu governo. 30% da população brasileira, 33%, que seguia Bolsonaro, acho que esse número diminuiu agora, até recentemente, representa uma quantidade significativa, né, de brasileiros. Então, se nós considerarmos aí esse percentual, você tem mais de, acho que 50 milhões, 60 milhões de brasileiros que se identificam com isso. Ao ter esse comportamento diante dessa crise pandêmica, dessa crise do coronavírus, em fazer pouco caso, ele está tentando trazer essas pessoas para o seu discurso, trazer essas pessoas para a sua visão de mundo e testar a popularidade dele. Só que não está funcionando. Se vocês forem na página oficial do Bolsonaro no Facebook, os seguidores estão indo para cima. Os seguidores estão decepcionados. E o panelaço ontem? E o panelaço é uma expressão disso. Brasil inteiro. Essa Brasil classe inteiro. média, a gente lembra, o Calbi, que o panelaço que está acontecendo, o panelaço está acontecendo nos bairros de classe média baixa, de classe média alta. É o mesmo veneno que Dilma sentiu, que Lula sentiu, Bolsonaro Exatamente. sente agora também do mesmo jeito. Ô, Gilmar, Valdemar. Oi. Valdemar. Oi, Valdemar. Boa tarde, amigo. Boa tarde, irmão. Tudo em paz? Tudo na paz, graças a Gilmar, deixa eu te colocar assim, com todo respeito, acho que a gente se conhece e tem uma estima muito grande. E queria ter um posicionamento, né? Porque aqui o bom desse programa, ponto e vírgula, que é uma bancada de discussão, né, de ideias, né? Eu sempre coloco na ideias e tiro um pouquinho da ideologia, né? Até para não ter assim uma questão voltada à política, até porque até um tempinho atrás eu dizia que era pré-candidato, mas eu quero até agora que essa eleição não ocorra e que a gente aplique esse fundo partidário diante do fundo de saúde. Mas eu diria o seguinte a você, eu votei no primeiro, votei no segundo e votaria hoje no terceiro e quarto turno. Por quê? É interessante. Eu não me vejo com esse perfil que você colocou, mas eu acredito que você deve ter colocado no sentido de ter algumas exceções. E eu devo me encaixar dentro das exceções da violência. Eu vejo que no sentido hoje, porque eu busquei votar em Bolsonaro? Porque eu acreditava apenas em um contexto, embora o plano de governo dele e o plano de governo de muitos, ele na verdade não batia com a realidade do país, diante do que acontecia, até porque nós estávamos vivendo em fake news, né, muitas desinformações, e agora eu vou dizer a você por que eu votei apenas porque ele pregou que ia colocar um combate à corrupção, né? Eu ficava assim triste diante da realidade, da necessidade de que a gente pudesse fixar uma meta a partir do combate à corrupção,
e daí organizar o orçamento e planejar o país para o futuro. Então, diante disso aí, eu vejo, e diante das palavras verdadeiras e sinceras que ele tem colocado até hoje, e que tem ainda impactado o país em todos os sentidos. Eu vejo um erro no pronunciamento dele ontem, inclusive ele corrigiu, amenizou a situação hoje pela manhã, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, hoje ao sair também da sua residência, ele fez um outro pronunciamento. Que inclusive eu passo daqui a pouquinho também, viu? É interessante que ele ponderou o caminho das palavras. Eu diria o seguinte, a importância da fala dele naquele momento, principalmente no momento considerado onde o país está realmente dedicado, até porque está em quarentena e passando a ouvir alguma informação, seja ela boa no sentido de o que vamos fazer daqui para frente, ele veio colocando uma situação que até ali o Ministério da Saúde não tinha se pronunciado. Então, o próprio ministro ainda não tinha sido a favor do seu pronunciamento. Quer dizer, em si, até ali ele estava alinhado. Dali para frente ele tomou um pronunciamento próprio, diante da realidade de que nós não sabíamos. Agora, ele tomou um pronunciamento próprio sem ter contextualização, não acha não? Né, Gilmar? É aí que eu vejo que ele poderia ter um consenso maior diante da realidade, não poderia ter agido de forma impulsiva. Sim. Ele teria que buscar, e acima de tudo, parasse de estar dando ouvidos à imprensa, porque ele está no embate direto com a imprensa, voltado a essa situação ele de é repetidor da Globo só. E ele replica também Pois a é. imagem de Trump nos Pois Estados é. Unidos. Não, Gilmar, o que é que você, eu vou falar com o Gilmar. Gilmar, o que é que você acha disso? Indo pela linha Então, de Valdemar. Tá, eu quero primeiro ponderar sobre a questão da corrupção. As pessoas que votaram em Bolsonaro, e aí, Valdemar, a gente vai ter alguns pontos de discordância, e claro, tem um grande respeito pela tua pessoa, você tem contribuído com esse debate público, e para mim importa muito alguém que se dispõe a fazer o bom debate público. Mas primeiro, Valdemar, é muito importante que as pessoas que vão votar, e principalmente quem tem algum nível de formação, elas se informem adequadamente. Não sou eu que estou inventando essa informação. Bolsonaro passou 27 anos no parlamento sem apresentar efetivamente nenhum projeto significativo para a nação. É só fazer um levantamento básico sobre a sua atuação. Outra, as relações de Bolsonaro com as milícias não é uma novidade de 2018, é anterior a 2018. Se relação com milícia não for relação de corrupção, eu não sei mais o que é corrupção. Outra, toda a articulação que Bolsonaro fez durante a sua campanha eleitoral sinalizou, isso ficou bastante explícito, a quantidade de fake news, de empresários corruptos, de igrejas corruptas que contribuíram com a construção da sua campanha eleitoral. Se isso não é corrupção, eu não sei mais o que é corrupção. Quero colaborar quero colaborar com a sua palavra, dizendo que falando de corrupção, e aí eu vou discordar também de Valdemar, ele está usando as velhas práticas, porque ele colocou no governo um monte de corruptos, né? A começar pelas suas lideranças, não é não, o Gilmar Santos? Exatamente. Essa relação, por exemplo, dele com o Moro, né, e a denúncia da imprensa através do Intercept desmascarou A Lava Jato, né? o quanto essa Operação Lava Jato ela era seletiva e partidária. Então tem uma série de questões. Se vocês pegarem, por exemplo, o que as ONGs internacionais, né, o índice de percepção de corrupção que é produzido por diversas ONGs internacionais, o Brasil piorou em corrupção, né, depois de Bolsonaro. Quem é que não lembra de Queiroz? Quem é que não lembra do ministro do Meio Ambiente, a corrupção do ministro do Meio Ambiente? Né? Quem é que não lembra, né, da participação de irmãos de Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro, diversos esquemas? Enfim, tem uma série de questões. O Laranjal do PSL, né, Gilmar? As relações, né, com o DEM e tantos outros. Fernando Bezerra Coelho aqui em Petrolina. Então, como é que a gente fala de combate à corrupção com uma construção de governo dessa natureza? Então, para mim, Gilmar. não se sustenta muito.
Aí você pode acusar o PT de ter se envolvido com corrupção. Não vou acusar ninguém. Agora, porque eu vejo individualidade. Usar a corrupção como referência para Bolsonaro é uma coisa que não faz muito sentido. Deixa eu só... E mais, dizer que Bolsonaro estava alinhado ao ministro da Saúde é outra coisa que não faz sentido. Como é que ele estava alinhado ao ministro da Saúde e estimulou manifestações de rua, né, foi até a rua, possivelmente contaminou pessoas? Como é que essa pessoa está alinhada ao ministro da Saúde e até agora não apresentou a prova do seu exame para a nação, para dar um exemplo? Que tipo de alinhamento é isso? Então, tem uma série de questões que não bate muito. Inclusive, tem dois... Deixa eu colocar só ponta a ponta. Tem dois exames ainda, o Jair, ó, Gilmar Santos, Gilmar Lula Santos. Quer dizer para você que tem dois exames que ainda não foram apresentados à população. E esses dois exames é de Michele Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, que não foi apresentado ainda os resultados. Valdemar tem a resposta para você e eu quero, antes que você saia do telefone, Gilmar, eu quero lhe parabenizar, viu? Mas espera aí, não sai não. Ouve aí o que Valdemar vai dizer. Gilmar, eu vou começar primeiro pelo conhecimento que você buscou de mim diante de uma realidade de voto. Eu diria a você o seguinte, os 28 anos que ele passou no Congresso, se nós formos apurar os mais de 40, nós temos ali um local, um conluio de corrupção, né? Nós tivemos aí 1001 situações de corrupção dentro daquele Congresso, de organização criminosa, e não, isso abraça os partidos, toda essa organização. E eu diria o seguinte, eu não venho aqui citar partido para, como eu disse, eu não trago aqui a ideologia, eu trago aqui a sinceridade, buscando aqui o meu posicionamento diante da gente tentar resolver os problemas. E vejo que quando ele alinha uma situação, é de ordenamento, de combate ao que está ocorrendo. Então, eu digo que pode haver erros. Hoje, talvez, o fato dele não ter informado, hoje, realmente a questão do seu exame, no meu pensar, eu acredito que possa ter dado positivo. Mas eu gostaria de dizer que o anseio de se resolver o problema é maior do que a realidade política hoje que está sendo colocado no resultado de exame. Então, quer dizer, qual a importância do contexto? Naqueles movimentos populares, é uma necessidade de organização. Nós estamos falando aqui, e hoje, de falta de recursos fundo a fundo para a saúde. Então, temos emendas parlamentares, hoje, que todos brigam, mas ninguém hoje se declarou colocar essas emendas à disposição. Tem as emendas de bancada, todos brigam, mas ninguém se colocou à disposição para colocar no fundo de saúde. Tem as emendas de bancada, que era essa que eles estavam brigando, ninguém citou que essas emendas poderiam ser direcionadas ao fundo de saúde. E principalmente hoje, incorporar esses valores econômicos diante da realidade hoje econômica do país, para se combater o que Drauzio colocou muito bem aí, que ele já entrou na linha de nutrição. Que ele imagina que, se o social por acaso, em si, né? Lógico, se você entra no social baseado em respeito hoje à informalidade do trabalho, diante da fragilidade hoje aquelas pessoas que trabalham no seu dia a dia para se manter, você vai ver aqui a questão de base nutricional. Então, por que ele entrou nessa linha? Porque é uma realidade antiga. Então, quando ele traça um perfil de que a saúde está carente há mais de anos, se você for ouvir bem aí o depoimento dele, ele diz que nós estamos hoje chegando a um problema que não é de agora. É um problema antigo, que soma aos problemas. Soma então, se nós formos colocar, não quero colocar governos, eu quero colocar soluções. Então, qual seria a solução hoje de nós nos unirmos aqui, nos unindo para resolver o problema numa bancada inteligente de pessoas capazes? Era hoje, convencer hoje ao seu partido a pegar as emendas individuais, aos partidos em todo, né? Todos os partidos, a colocar esse dinheiro no fundo, a ver a questão das emendas de bancada, também colocar no fundo, também buscando talvez aquela briga das emendas hoje de relatorias, também ser direcionada ao fundo. O fundo partidário hoje, voltar para a saúde. Para a saúde, diante de uma organização econômica, porque quando você fala saúde, você fala em nutrição, você abrange a questão social, então você vai abraçar causas resolutivas. O que nós estamos buscando aqui, eu acho que nessa bancada, é entender o contexto de organização diante da fala
com os erros, com as imposições da própria imprensa diante da E discórdia. dos erros de Bolsonaro, Eu né? estava ouvindo agora, há pouco tempo, e vendo uma entrevista, né, dada pelo governador de São Paulo e o governador do O Rio, Dória, eu vi. o Dória, aonde você vai lá e coloca, na verdade, alguns setores da imprensa importantes, que você coloca um repórter para fazer a pergunta, e a pergunta que o cara faz, ele pergunta: será se esse posicionamento gera impeachment? Será? Não, aí são perguntas descabidas. São todas. São todas E descabidas. 100% Aí sim, eu concordo com descabidas. você. Agora, Gilmar Santos, eu quero lhe parabenizar toda a bancada de oposição de Petrolina que cederam seus carros para ao combate ao Covid-19. Parabéns a você, parabéns a Cristina Costa, parabéns a Paulo Valgueiro, a Gabriel Menezes, a Elismar, a vocês todos da bancada. Parabéns. Tem palmas aí, Tony, para esse povo? Não é, Gilmar? Tem. Vamos lá. Parabéns pra vocês. Como é que, inclusive, eu fiquei sabendo que tem vereador que achou ruim o negócio, né, Gilmar? Olha, Calbi, eu agradeço. Na verdade, é obrigação nossa, né, diante dessa crise, estar ponderando sobre todos os recursos que estão dando sustentação a possíveis privilégios nesse momento. Ou seja, ter um carro alugado da Câmara, com combustível disponível, sem estar rodando, sem estar utilizando a serviço da população, nesse momento é um privilégio. E é necessário que todos os representantes dessa cidade, que gozam de privilégios a partir de recursos públicos, que eles se desfaçam desses privilégios para servir a nossa população. E, nesse caso, investir todos esses recursos na saúde e na assistência social. Saúde e assistência social. Porque há uma desatenção por parte dos governos em relação à pobreza, em relação aos trabalhadores informais. Nós pegamos o caso dos mototaxistas aqui. Pois é, como é que essas pessoas vão sobreviver sem sem trabalhar, né? Um benefício, sem um reforço do governo agora para garantir a eles alimentação. A prefeitura deu alguma posição sobre isso, Gilmar? Até agora não tem nenhuma posição. A gente, mais uma vez, ontem eu encaminhei na semana passada, inclusive na sexta passada, 12 propostas para o prefeito Miguel Coelho, entre elas a suspensão, o cancelamento do São João, né, foi anterior ao anúncio do prefeito. Eu lembro disso. Eu oficiei essas propostas e entre as propostas está a questão do aumento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de 30 mil para 1 milhão. Assim a gente consegue garantir auxílio moradia para quem não tem, aluguel social e minimizar o impacto, né, dessa crise sobre a nossa população mais pobre das periferias. Isso, até correto. Agora não existe nenhum plano apresentado efetivamente. Mas peraí. Você falou que não tem um plano apresentado efetivamente, porque o prefeito Miguel Coelho o que faz é live dizendo que está cuidando da população, que eu estou fazendo isso, aquilo, outro. E tem uma denúncia aqui para ele, viu? Pois é, e aí? Uma denúncia não aqui, tem nenhuma coisa apresentada? Então, o que o prefeito está fazendo é live realmente e falando de algumas ações esporádicas. Nós queremos um plano sistemático, bem fundamentado, bem organizado e apontando de onde é que estão saindo os recursos. Por exemplo, hoje o vereador Ronaldo Silva apresentou uma proposta bem, na minha avaliação, oportunista e bem injusta na forma como ele apresenta. Eu vi. Porque ele exige que os vereadores abram mão dos seus salários. Eu penso que deveria abrir mão dos salários os vereadores que têm uma rede de parentes na prefeitura, uma rede de amigos, vereadores que se beneficiam dessas benesses. E que os vereadores, cada vereador, ele se planeje. Do nepotismo trocado. Não entendi. O nepotismo trocado, é isso que está falando?
tem uma série de benefícios, de beneficiários, né, de vereadores com parentes, inclusive com esse cruzamento que existe entre Juazeiro e Petrolina, né, esse nepotismo cruzado, possivelmente. Tá? O que é que eu penso? Os vereadores deveriam exigir uma auditoria dos recursos da Câmara, certo? E verificar o que é privilégio ainda na Câmara, e tudo que for privilégio, esses recursos devem ir para a saúde. E os vereadores que puderem fazer alguma intervenção sobre o seu salário e desenvolver ações para as famílias mais carentes, né, para pessoas que estão precisando, que eles desenvolvam. Os recursos para a saúde do município devem ser organizados com o próprio município. O orçamento é de 898 milhões. É muito dinheiro. É quase um bilhão nessa cidade. É só organizar adequadamente, que vai ter dinheiro de sobra. É só tirar aí, suspender os contratos de aluguel de carros, de amigos, de empresas amigas, dessa rede de parentes, de gente que está gozando de privilégios dentro de uma situação de crise dessa. Se fizer essa auditoria na Câmara e essa auditoria na Prefeitura, vai sobrar muito dinheiro. Gilmar, então, essa é uma tese que eu defendo. Você... E só ponderar aí só ponderar para Valdemar, que disse que o Congresso era corrupto na época que Bolsonaro era deputado. O Congresso é um dos mais corruptos durante o governo de Bolsonaro. E Bolsonaro continua negociando com todos eles, garantindo mamatas para todos eles. E essa ideia de que, eu não sou ideológico, Bolsonaro é ideológico, quem defende Bolsonaro é ideológico, quem é do PT é ideológico, quem é de qualquer partido, quem pensa na política é ideológico. Agora você precisa saber se a ideologia que você defende está a serviço da maioria da população ou da minoria. Se está a serviço da dignidade do nosso povo ou dos privilégios de alguns. Olhando para o próprio Bolsonaro umbigo, é um governo que tem salvado bancos, bilhões para os bancos, e quase nada para a população mais pobre. Só para vocês terem uma noção, em 2016 nós tivemos o golpe. Bolsonaro votou para derrubar Dilma e depois votou para congelar os recursos da saúde e da educação e de outras áreas sociais. Só o SUS, de 2016 para 2019, perdeu quase 14 bilhões. E é isso que a gente precisa denunciar e exigir, que esses recursos sejam repostos, reinvestidos para salvar vidas. Meu querido Gilmar Santos, o senhor sempre é bem-vindo, o senhor é uma figura grata, e existem personas não gratas naquela Câmara, mas o senhor é uma pessoa muito grata e muito bem-vinda todas as vezes aqui no Ponto e Vírgula. Querido, eu que agradeço sempre a atenção de vocês, o convite, estou à disposição da população de Petrolina. E fica em casa, viu? Estamos aqui, inclusive se recuperando aqui no finalzinho da recuperação tomando sopinha, né? Espero que não seja coronavírus. Isso. Mas estamos em quarentena já há alguns dias, né? Eu com toda a família, também dando esse exemplo, né, para a população, mas nos mobilizando sempre. Inclusive, Calbi, eu quero te convidar Tony, Valdemar e outras pessoas. Nós estreamos na segunda-feira um programa no Instagram. Sim. Chama-se Chame Gente. Opa! Então, às 21 horas no Instagram, estou conversando com convidados. Chame a gente, viu? Eu conversei com o professor Matheus Matiusi, é um especialista em doenças infecciosas. Foi maravilhoso assim, esse bate-papo. Bacana. Parabéns, Gilmar. E hoje vou fazer um debate, um bate-papo com a professora doutora Liana Cirne, que é uma figura nacional, doutora em Direito Público do Recife, e vai bater esse papo comigo sobre Estado de Direito em tempos de pandemia. Como é que a gente entra aí nesse canal? Vereador só seguir. Gilmar Santos Oficial. Pô, você muito obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Então, convido todos vocês. Meu abraço a Valdemar. Peço desculpas por qualquer divergência aí mais ácida.
Mas eu gosto disso, rapaz! Acidez. Tá? Um abraço a todos vocês. Um abraço. Gilmar. Boa Se sorte cuide, aí, boa programa. sorte. Calbi, Oi, quando querido. você Gilmar for- Santos é fantástico, né, Quando rapaz? você gente for muito boa. fazer aí os seus comentários aí em relação ao município, né, nós temos aqui a denúncia, viu? E eu vou fazer assim, e eu quero aqui, já no Facebook, eu vou mandando um abraço pra você, a Bianca da Conceição Martins, ela diz assim pra você, Valdemar: o povo tá sob uma pressão de terror e pânico, que nesse momento não vai nos ajudar. Temos que fazer cada um nossa parte, nos cuidar mais, cuidar das pessoas mais idosas. O que temos que ter é a conscientização e não pânico. Tem pessoas sem empregos agora, porque que não podem trabalhar. Tem pessoas que não têm água em casa para lavar as mãos. Vamos manter a higiene, os cuidados, e isso é o importante. E a gente vê o Brasil precisando de cura. E os governantes estão brigando, alfinetando uns aos outros. Vamos ter fé e fazer a nossa parte. Foi o que disse a Bianca da Conceição Martins, Conceição aqui de Petrolina, para você, Valdemar. Com certeza. Bianca, Conceição. Com certeza, Bianca. Eu acho que tá de parabéns pela sua escrita, muito bem clara. Muito bom. E expressa realmente a nossa realidade, né? Tá bem claro. Eu acredito que o que eu tentei colocar como ideologia no sentido de ideias, né? Não, e porque é na isso, verdade né? a ideologia é estudo, né? Na verdade é o estudo das das ideias. ideias. De ideias. Aí eu diria, estudar ideias significa que você tem a capacidade de analisar, e esse análise ele é dinâmico. E de argumentar, E de né? argumentar. Então, o que eu quero dizer no sentido de ideologia, nosso amigo Gilmar, é que no sentido da gente buscar agora é uma ideia para solucionar os problemas muito bem colocado pela Bianca, no sentido de que a gente afaste um pouco a política, para que a gente entenda que essa ideologia seja saudável. Se tirar a política para você, vem a luz? Buscando assim, acima de tudo, o bem-estar social, que Gilmar colocou aqui, questionou muita sabiência, a situação social de Petrolina, no seu ordenamento, na sua organização, o que é necessário. Eu acho que são ideias criativas, são ideias que podem compor as soluções diante do que o governo pode oferecer. Porque é numa amplitude dessa que Bianca colocou, num estado de choque, que nós estamos num estado de choque. Essa é a nossa realidade. Exato. Nós estamos buscando, na verdade, alguma luz no fim do túnel. E às vezes acende várias luzes e a gente não sabe para aquela que nós devemos seguir. Mas o que eu diria a você, diante de um ordenamento do que seja necessário, eu coloquei aqui e ninguém fala, é sobre a questão de orçamento. Nós estamos buscando primeiro a realidade do dinheiro. E se nós estamos tratando sobre o que está sendo colocado pelo presidente Bolsonaro, diante da realidade do impacto hoje, que deixou hoje diante da imprensa, o que a imprensa pensa, o que levou o povo a pensar, e diante do que ele se pronunciou hoje pela manhã, diante de uma coerência e colocando um alinhamento na fala, baseado a esclarecer melhor o que foi dito à noite, de forma oficial, nós precisamos entender melhor no contexto da prática. Aí vamos partir para o quê? Nós vamos partir para a quarentena verticalizada ou horizontal. Exato. Né? E como devemos sair dela. O negócio é procurar a ideologia, ideias que deem certo. E principalmente colocando o que ele colocou aí, qual foi o pensamento dele, o que pode hoje o governo oferecer diante do que ele tem disponível, para que a gente possa fluir, purificando, filtrando todas as informações voltadas ao que a imprensa apresenta. Então nós colocando aqui Dr. Drauzio Varela, muito bem colocado, Presidente, as ideias, quando ele colocou que não era no início, em fevereiro, e depois ele muda e de ideia. depois ele começa a acreditar que hoje ela pode ser agressiva, e ele diz por que ela pode ser agressiva, diante da falta de nutrição. Quer dizer, da baixa nutrição, né? Da inanição, da baixa nutrição. Quer dizer, comida, minha gente. É por falta de comida. Diante do que? Do desespero, inclusive ele cita do trabalho informal. Pois daquele que realmente precisa trabalhar dia a dia. O mototáxi, por exemplo. A exemplo do mototáxi, muito bem colocado aqui para o Gilmar. Vamos voltar daqui a pouquinho? Vamos. 4 horas, daqui a pouquinho o Odaci Amorim vai estar com a gente falando a respeito do IPA, suas ações e o que vai acontecer em Petrolina. 4 horas, 5 minutos. Você está ouvindo Ponte